Dando continuidade ao nosso estudo sobre pronome parte 2, por hora nós estudaremos agora pronomes interrogativos. Bora que bora, meu povo! Tudo bem? Vamos lá! Quem está aí? Quem quer saber? Que diferença isso faz? Qual é o seu problema? Quanto vale o jantar de um gato? Imagina só se eu, você, nós aqui sabemos. Depende da situação, né? De quem seja esse gato. Mas vamos lá. Vocês perceberam que de maneira bem retórica, quadrinho a quadrinho, nós identificamos a presença de pronomes interrogativos. Quais são eles? Quem, que e quanto. Isso mesmo. Então, pronome interrogativo é que, é quem, é qual e é quanto. Pronome interrogativo, como o próprio nome sugere, são aqueles que vão servir para fazer o quê? Perguntas. Assim como nós falamos que os pronomes indefinidos, eles podem se comportar de maneira variável ou invariável a depender do contexto, observem aqui comigo, por favor. Pronomes que servem para fazer pergunta. Tudo bem, eu já entendi. Qual, quais, quantos, quanta, quantas. Perceberam que houve uma flexão quanto ao emprego desses pronomes? Então, quanto custa a entrada? Quais colares você vai levar? E os invariáveis, como vocês já sabem, são aqueles que não vão se flexionar. É quem e que. Então eu pergunto, quem estava com Mariana na festa? Quem? Ou então, que teria acontecido com a Lavínia? Perceberam? Ambos estão servindo no contexto do texto para fazer pergunta. Eu gostaria de pontuar, por hora, duas observações para vocês agora. A primeira observação é a seguinte: pronomes interrogativos, eles sempre vão se referir à terceira pessoa e nunca se referem a algo já mencionado, como é o caso dos pronomes relativos. Os pronomes relativos que nós vamos estudar ainda, eles têm o papel de retomar uma palavra, um termo antecedente, anafórico, ou seja, já citado no texto. Isso porque, como se está fazendo uma pergunta, supõe-se que você não sabe a resposta. Tudo bem? Segunda observação de hoje. Quando você faz a pergunta a respeito de algo ou de alguém da terceira pessoa, o seu pronome interrogativo, ele se referirá à resposta que você receber. Por isso, originalmente, ele não se refere a nada. Tudo bem? Então, os pronomes interrogativos, eles podem ser diretos ou indiretos. Vocês já perceberam? Já pararam para pensar nisso? Então, vamos lá. Devemos acampar nesta área esta noite. Percebam o emprego do pronome demonstrativo, como está bem empregado. Quando ele diz nesta, ele está segurando aqui o papel, ó, o mapa. Então, nesta, supõe que a área está lá ao pé, ele está apontando a área que está próximo da pessoa que fala. E ele diz ainda que é esta noite. Vocês percebem que o emprego do esta, o demonstrativo em primeira pessoa, nos situa em relação a um tempo presente? Vamos lá. Que círculo vermelho é esse com o X dentro? Então, quando ele diz que círculo, percebam como o que está servindo para fazer a pergunta. Ainda mais sobre isso. Olha a minha análise de pronome. É esse. Então, pressupõe para nós leitores que o X está mais perto do soldado, ou seja, a pessoa com quem se fala. Aí, um lugar que entrega pizzas. E esse último o quê? Esse segundo e último o quê? Ele está servindo para fazer pergunta, pessoal? Um lugar que entrega pizza. Não. Esse que está servindo para retomar o termo antecedente. Neste caso, lugar. Quando você tiver dúvida se o que está servindo para perguntar ou para retomar, nesse caso funcionando como pronome relativo, você vai trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos lá? Então, um lugar no qual, o lugar em que entrega pizza. Tudo bem, pessoal? Agora façamos o seguinte. Os pronomes interrogativos, eles podem funcionar como substantivos ou como adjetivos. Um pronome substantivo, ele serve para substituir o nome, ao contrário do adjetivo, que tem o papel de acompanhar o nome. Então, uma dica para vocês aqui de Vivi no Enem. Pronomes interrogativos substantivos é o que pergunta sobre um sujeito, sempre.
quem foi à reunião? Vocês perceberam? Pergunta direta, né? Referindo-se diretamente à pessoa de que se fala, ele ou ela. Já os pronomes interrogativos adjetivos, ele pergunta sobre uma característica. Qual é a cor da sua gravata? Qual é a cor da sua gravata? Então percebam que ele está servindo para fazer pergunta, mas nesse caso ele faz essa pergunta referindo-se a uma característica e não a um sujeito. Vocês já sabiam disso? Agora vamos aqui reafirmar aquele conceito que nós já trouxemos aqui nesta aula sobre pronomes interrogativos, né, que servem para fazer perguntas interrogativas, de maneira direta ou indireta. Vivi, existe alguma dica, existe algum recurso gramatical interessante para você pontuar essa distinção entre esses interrogativos que servem para fazer perguntas diretas ou indiretas? Então vai lá que é a primeira dica de Vivi para vocês. Pronomes interrogativos que servem para fazer perguntas diretas, eles sempre vêm introduzindo a oração e são terminados, o que, pessoal? Por uma interrogação no final. Então, quando eu digo, quem fará o café? Quem de vocês está me entendendo? Então, repetindo, o pronome interrogativo, ele introduz a oração e a frase sempre conclui com um pronome, com uma interrogação. Tranquilo para vocês? Vamos lá. Não se enrola, não se enrola. Vamos lá. Soltando a língua como Vivi no Enem. Vamos lá. Mas as perguntas indiretas, ao contrário das diretas, elas não possuem um pronome interrogativo no começo da oração. Sim, e sempre vão terminar com um ponto final, ao contrário das interrogativas, que terminam com uma interrogação. Então eu digo, quem queria saber quem fará o café? Queria saber quem. Novamente eu fiz uso do quem, mas fazendo uma pergunta dessa vez indireta. Então o que é que nós vamos fazer por aqui agora? Agora eu vou tentar elencar para vocês o emprego desses pronomes interrogativos individualmente e trazendo para vocês algumas dicas sobre o emprego desses pronomes. Vamos lá. O primeiro pronome de hoje é que. Isso mesmo. O pronome que interrogativo, ele sempre vai se referir a coisas, a um substantivo. Então, que viagem é essa, né? Que você está fazendo? O pronome que, ele também pode ser adjetivo, quando ele tem sentido de que espécie de. Então, por exemplo, que tipo de cor é esse, né? Que tipo de tecido é esse da minha roupa? Então, que espécie? Compreendido? Tranquilo? Já que eu falei sobre o pronome interrogativo que, por que não falar sobre quem? Exatamente. Esse pronome quem, ele sempre traz pra gente uma ideia de personificação. Eu não sei se vocês lembram de personificação, mas é aquela figura de linguagem que consiste em você atribuir uma característica viva a um ser inanimado. Então, normalmente o quem, ele serve para fazer perguntas sobre pessoas ou sobre coisas personificadas. Então, pergunta sobre coisas ou pessoas personificadas. Nesse caso, ele sempre será um pronome substantivo. Jamais funcionará o quem com um pronome adjetivo. Então, quem vai tocar esse projeto? Perceberam? Tocar esse projeto. Perceberam a linguagem figurada? O efeito figurativo. Quem vai tocar? Tocar no sentido de quê? De levar em frente. Tranquilo para vocês? Então, sempre como um pronome, o quê? Substantivo quem. Vejamos aqui, por favor, num aprofundamento com Vivi no Enem. Eu trouxe para vocês aqui uma tira que diz o seguinte: quero falar com o general Dureza imediatamente. Aí ela diz, que devo dizer que está falando? Peraí, gente, vocês ouviram o que eu acabei de falar? Que devo dizer que está falando? Gente, que devo? O pronome interrogativo se refere a coisa. Quem é que se refere a pessoas? Então não é que, é quem. Então quem devo dizer que está falando? A ideia é essa. Então, a pessoa do outro lado de lá, não é que devo dizer que está falando, é quem. O pronome certo é quem. Compreenderam? Quem era? Tem gente que é assim, né? Que era? Que importa? Não é que.
é quem se importa. Então, dica 1 de hoje sobre o emprego do pronome interrogativo. O quem, funcionando como pronome interrogativo, só pode ser usado com função substantiva. Sim, para substituir a terceira pessoa do discurso. Então, quem tem coragem de perguntar na noite imensa? Cecília Meirelles. Quem me compra um raio de sol? Novamente, Cecília Meirelles. Vocês estão compreendendo? Vocês lembram desse livro? Vocês já o leram? Inclusive, vale muito a pena. Eu li o mês passado. Quem mexeu no meu queijo? Quem disse, Berenice? Então, vocês perceberam que, respectivamente, o quem está servindo para fazer pergunta de maneira direta, funcionando como pronome substantivo, porque substitui a pessoa de quem se fala? Quem, ele ou ela, mexeu no meu queijo? Quem disse, Berenice? Tá tranquilo? Agora falemos sobre o pronome qual. Sim, pronome qual, que serve também para fazer pergunta. Então, esse pronome tem muito a ver com seleção. Por quê? Deixando atender a presença de várias pessoas ou coisas. Sim, geralmente ele é usado como pronome adjetivo, ao contrário do quem. Exemplo, já escolheu quais vai levar? Por exemplo, já escolheu quais revistas vai levar? Então, normalmente, ele acompanha tem esse papel de adjetivar o termo de que se fala, que nesse caso não se fez menção. Tudo bem? Pode se referir tanto a coisas como a pessoas. Então, nesse caso, já quando eu falo do pronome interrogativo quanto, esse é um pronome que sempre vai passar, né? Ele serve para perguntar e sempre vai passar a ideia da quantidade de coisas e quantidade de pessoas. Normalmente, assim como o qual, ele também vai ser utilizado como um pronome adjetivo. Então, quanto ganham os políticos? Quantos tem com você? Sempre para passar para nós uma ideia de quê, pessoal? De caracterização em relação ao contexto mencionado. E a dica 2 de hoje é sobre o emprego do pronome interrogativo quanto. Então, o que deve estar claro para vocês? Que o pronome relativo quanto, ele sempre pode se referir a pessoas ou coisas, mas ele pode funcionar como substantivo adjetivo. Reparem aqui o exemplo. Quantos amantes você teve? Interrompeu ele. Quem perguntou isso? Clarice Lispector. Então, quantos, nesse caso, está servindo para perguntar, para quantificar, não é isso? E acompanha o substantivo amantes. Mas ao mesmo tempo que acompanha, ele também o quê? Passa uma caracterização desse nome, desse substantivo amantes, tudo bem? Quanto lhe devo? Não estou perguntando de maneira... Percebem que o quanto, além de acompanhar, quanto dinheiro lhe devo? Então, além de acompanhar, ele também traz uma ideia de quê? De caracterização desse nome. Mas quando eu digo para vocês, qual é, cara? Que coisa chata! Acompanhe aqui para finalizar a nossa aula de hoje sobre pronomes interrogativos. Qual é, cara? Que coisa chata! Exclamação com pronomes interrogativos. É muito importante notar isso para vocês agora. Por quê? Porque os pronomes interrogativos, eles também podem ser empregados, né? Utilizando-se o sinal de exclamação. Mas espera aí, Vivi, não é pronome interrogativo, não é certo para fazer pergunta? Então, quando eu digo, que coisa chata, né? Então, ao mesmo tempo que você está mais exclamando do que perguntando. Quem diria? Quer dizer, você também... Vivi, mas eu posso utilizar, além da exclamação, eu também posso botar interrogação? E por que não? Quem manda no contexto é você do texto. Qual é, cara? Quer dizer... Qual é, cara? Ou então, qual é, cara? Ao mesmo tempo que você exclama, você também pode perguntar. Quanta chiqueza! Você pode exclamar e você também pode perguntar. Então, a gente fica por aqui. Vivi no Enem, finalizando com vocês pronomes interrogativos. Beijão, pessoal!